Salve, salve, senhoras e senhores, meu jovem, minha jovem, meninos e meninas, rapaziada em geral. Eu sou o Sal em mais uma live aqui no canal Pitadas do Sal. Dessa vez para falar de quadrinhos. Tema muito raro para mim, né? Coleciono desde garoto. Acompanhado aqui do meu querido amigo Heitor Pitombo, mestre, colecionador, crítico, desenhista, escritor, enfim. A gente vai fazer essa. Não é uma live, né, galera? É gravada. A gente está colocando aí nesse sábado de manhã para vocês terem um conteúdo novo no canal. E espero que vocês curtam, com a participação super especial de Érico Assis, que depois da vinheta eu apresento melhor. Vamos lá. Bom, pessoal, como eu anunciado antes da vinheta, hoje a gente estreia esse novo formato quinzenal aqui, sempre trazendo um convidado bacana na primeira parte. No segundo bloco, nossas indicações de leitura, lançamentos quentinhos que valem a pena, ou quadrinhos antigos também que, caso a pessoa tenha esquecido, não tenha lido, que vale a pena ler também. E antes de mais nada, deixa eu apresentar aqui oficialmente Érico Assis, tradutor, jornalista, pesquisador e referência absoluta quando o assunto é pensar os quadrinhos como linguagem, mercado e expressão artística. Entre as mais de 100 traduções que ele já fez estão Retalhos, Day Tripper, Super Deuses, Marvel Comics, A História Secreta e por aí vai. Seja muito bem-vindo, Érico Assis. Prazer receber você aqui no Pitadas. Obrigado, Sal. Prazer te conhecer, né? E prazer também ver o Pitombo de novo. Muito bom, muito bom. Pitombo, meu querido, você é um daqueles colaboradores que moram no meu coração, além da simpatia e da amizade que a gente já fez, só traz convidado nota 10, né, bicho? Obrigado por mais esse link aí, Heitor. Pois é, gente. Boa tarde, Sal. Bom dia, Érico. Pô, um prazer estar com o Érico também, que eu não vejo há algum tempo. O Sal eu nunca vi na vida pessoalmente, mas assim, estou sempre vendo, né? De uma maneira ou outra online. Mas, assim, a ideia é essa, assim, a gente fazer uma sessão para falar de quadrinhos, assim, um vídeo para falar de quadrinhos de 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias, assim, a gente vai decidir mais ou menos qual vai ser essa frequência, mas para falar sempre com alguém que é importante no meio, que o Érico é um cara importante no meio, é um dos tradutores mais célebres do quadrinho recente brasileiro, né? Autor de alguns livros bem legais também, de projetos bem interessantes. E a gente vai falar sempre com uma pessoa importante e também resenhar quadrinhos, assim. No meu caso, particularmente, eu só vou trazer novidade, assim, porque a gente tem que reciclar esse mercado, apresentar sempre coisas novas para continuar mostrando o quanto o mercado de quadrinhos ele é produtivo, o quanto ele traz sempre coisas diferentes, interessantes, né? É um mercado que a gente tem que mergulhar, porque, enfim, assim como o teatro, cinema, música, etc. e tal, os quadrinhos também têm sua relevância enquanto produto cultural desse país. Sensacional, sensacional. Então, vou começar pelo basicão aqui, né? Perguntar para o Érico o que o Érico anda fazendo, né? Em que projetos ele está envolvido nesse momento, quais traduções estão saindo do forno. O que eu estou fazendo agora? Eu estou traduzindo bastante, né? Agora, por acaso, agora traduzindo bastante quadrinhos, né? Às vezes tem uma mudança aí, eu faço outras coisas mais de outras áreas, mas estou traduzindo bastante quadrinho. Eu entreguei recentemente, acho que uma tradução que interessa muito ao Pitombo, que é uma biografia do Robert Crumb, para Todavia, elas já anunciaram, acho que sai esse ano, se não sai no início do ano que vem, né? Mas é um catatal assim, de 500 páginas, né? Um livrão sobre toda a vida do Crumb. Bom, mas eu falei quadrinhos, né? Mas esse justamente não é quadrinhos, é sobre quadrinhos. É chapa branca, Érico, esse livro? Cara, começa com o Crumb dizendo que ele não quer um livro chapa branca. Uhum. Dizendo pro biógrafo, né? E o biógrafo é meio apaixonado por ele, assim. mas tem os podres, tem todos os podres. Claro. Sabe, da vida do Crumb. Não é tão chapa branca assim, não. Bom saber. Não, é legal, é muito bem feito, muito bem escrita também. Mas de quadrinhos, cara, que acabou de sair agora, recente, saiu o Razio, né, do Jeff Smith,
pela Todavia também, do mesmo autor do Boni. Ficou bem interessante. Excelente quadrinho, né? Excelente quadrinho. Eu li. Muito Sim, bom. saiu também um Catatal, né? Uma outra coisa legal que saiu recentemente é o Estranha Morte de Alex Raymond. Não sei se esse você leu também, Pitombo. Né, Já estou lendo. Está lendo. É uma leitura complicada. É bem difícil. Imagino que tenha dado trabalho para fazer, né? Você nem imagina. Você não imagina. Né, saiu pela Go Comics, é difícil. O Pitombo ainda vai falar, imagino, em algum momento. Né? Não acabou de ler ainda, mas quando ele acabar, acho que ele vai ter sua opinião. E... Cara, e muita coisa. Tô traduzindo, hoje, essa semana, tô traduzindo bastante coisa do Conan, né? Sempre tem algum Conan para fazer, que sai um monte de ônibus, sai aquela série bimestral, tem outras coisas aí também paralelas ao Conan. E é isso, por enquanto. E hoje estou fazendo uma entrevista, escrevendo também uma entrevista. Eu já fiz a entrevista, estou escrevendo o texto agora para 451 sobre um quadrinho que eu acho que vai ser muito falado, que é o Dormindo Entre Cadáveres, do Luiz Moreira Gonçalves e do Felipe Paruti, brasileiros. Na verdade, o Luiz Moreira é português, né, o roteirista. É um quadrinho sobre a experiência desse roteirista, que ele é médico, e ele teve numa frente, UTI Covid 2021, né, no auge assim, da pandemia, e contando como é que foi essa experiência, né, com os desenhos do Paruti, que é o autor de Apocalipse, por favor, Já Era, e outros quadrinhos muito bons. Né? A primeira colaboração dele com outra pessoa. Massa. Heitor, querido. Então, Érico, me conta aí, tipo, eu sei que a tua atividade dentro dos quadrinhos não se resume à tradução, né? Eu vejo você fazendo a redação lá dos quadrinhos, do noticiário lá do Vinícius, né? Do semanal. Uhum. Você faz, na verdade, são 2 noticiários, né? Tem os lançamentos da semana e tem isso. Eu colaboro com 2 quadrinhos, eu tenho o semanal de notícias, né, o 2Q News, e sim, esse lançamento da semana, que foi uma proposta que eu fiz para ele, da gente falar do lançamento da semana do Brasil e do mundo. Sim, né, sim. Tá saindo justamente aquela semana na França, Espanha, Estados Unidos, Itália e no Brasil, né, que é o pessoal quer saber da Panini. Uma hora o Vinícius vai estar aqui também, que eu já dei um toque nele. Sim, falo para ele também, mas né? Você já tem contato. Mas como eu falo também a Vira Página, né, que é uma newsletter que eu criei, e vai fazer 2 anos agora, e é semanal também, e é bem genérica. Às vezes é uma crônica, às vezes é uma entrevista, às vezes é um relato pessoal, às vezes é um comentário sobre uma tradução que eu fiz. E é virapagina.substack.com. Mas vocês encontram nas redes aí também, fácil, né, os links. Mas assim, enquanto a tua atividade, como você justificou eu na UTC, ela é bastante múltipla, né? Tu faz várias coisas dentro do universo. Como é que você está sentindo desse mercado de quadrinhos atual, assim, né? Que a gente acompanha as notícias e sente que existe uma retração muito grande, embora a gente tenha muitos lançamentos. Eu acho que a gente nunca teve tanto lançamento na história do quadrinho brasileiro quanto nos últimos 10 anos. Assim, quando sai muita coisa de muitas editoras, com muita variedade, quadrinhos de várias partes do mundo. Quer dizer, a gente tem muita produção, mas o público não acompanha da maneira que acompanhava 30 anos atrás. Assim, né? 30 anos atrás a gente ainda tinha gibis que tiravam 100 mil cópias, iam para a banca, iam para o Brasil inteiro. A gente tem muito menos bancas, muito menos livrarias, muito menos leitores, e ainda tem um mercado que banca essa quantidade de coisas que sai. Dá uma opinião sua, você que também está muito inserido no mercado, né? Você é profissional, trabalha para várias editoras. Como é que você está vendo essa cena nesse sentido aí? Qual a tua opinião em relação a isso tudo? Esse negócio assim de mais quadrinhos, mais variedade de quadrinhos para menos leitores, é uma realidade que tem vários anos já, né? Acho que há 30 anos exatamente foi quando a Abril começou a perceber que não, esse mercado não é mais o que era, né? 95 por aí. Você falou bem, 30 anos. Tem até um livro sobre a história da Abril que fala por essa época mesmo, né? Que começa eles perceberem que é um mercado que está virando de nicho, não é mais um mercado de massa. E é um mercado de nicho desde então, né? Mas agora, nos últimos, sei lá, 5 anos, talvez um pouco mais, acho que um pouquinho mais, a gente está numa retração econômica que é geral, não é só dos quadrinhos. Tá? É uma coisa brasileira, é uma coisa também mundial,
tá? Uma retenção econômica incrível, assim, uma transferência, né, de poder, assim, de dinheiro, né, os pobres mais pobres, os ricos mais ricos, e isso afeta o comércio em geral, afeta o comércio de quadrinhos, né, por ser um mercado de nicho é mais prejudicado ainda. Tá muito difícil você conseguir um preço bom para impressão, distribuição é cada vez mais difícil, né, eu acho que os mais prejudicados, assim, são os autores independentes. A gente tem um mercado independente nacional que era maravilhoso, lindo, né, sair na década passada, né, 2010, e que quantidade de eventos, né, legais, que a gente viu vários ao vivo, com muito lançamento legal, muita coisa bonita, assim, feita, né, o quadrinho brasileiro ganhando prêmio no exterior, aqui os prêmios também reverberando, né, o que sai aqui no Brasil, mas esse mercado está bastante prejudicado agora por toda essa conjuntura. Mesmo que a gente tenha muito lançamento, sim, concordo, a gente tem muita coisa saindo, não acho isso ruim de forma alguma, mas chega em menos gente, porque tem menos gente primeiro, com interesse, porque já era nicho, e agora essa gente com interesse ainda tem menos dinheiro para comprar. Né? Então tem esse problema aí sério, sei lá qual vai ser o caminho, mas os quadrinhos eles estão muito caros por uma conjuntura maior aí, e que isso prejudica a formação de novos leitores, e os leitores que se interessam não conseguem manter o seu hobby. E aquilo que você falou, né? Não é coisa só do Brasil, do mundo, né? Ontem, desculpa, Heitor, ontem eu li a notícia, eu esqueci o nome da editora agora, da Metal Hurlan, aquela francesa que fez. Uma nós associei. Humanoide fechou, né? Decretou falência e tudo. Não, tem essas questões de editoras, sim, sofrendo, né? Ou mesmo as editoras grandes lá, Marvel e DC, que hoje, há muito tempo já não vivem mais só dos quadrinhos, né? Porque não dá. Mas você pega um autor independente americano, eles mesmos falam, eles estão forte lá com o Kickstarter, né? Que seria o catarse deles. Os caras falando assim, eu vou ter que lançar um quadrinho que ele vai custar, um quadrinho gibizinho, né? 30 páginas, por $20. Pois, mesmo que lance $20 e achar gente que compra aquele gibi a $20, porque vai sair cara a impressão e tudo mais, eu não vou nem empatar, eu vou perder dinheiro. Então tá difícil mesmo imprimir, mesmo num país de primeiro mundo, sabe? Não é uma realidade só daqui. Sim. Mas, assim, em contrapartida, assim, a gente teve aqui no Rio de Janeiro recentemente a Bienal do Livro, né? Sim. Mais uma vez, é um evento que, tipo, ele surpreende pela quantidade de livros vendidos, de público que aparece. E, assim, o comentário muito geral, muitas pessoas, né? O Sidney Guzman fez a curadoria de um art sale nessa Bienal, né? Eu fui, né? Realmente era muito movimentado, muito legal, assim. E assim, os lugares de quadrinhos estavam todos concentrados no mesmo pavilhão. Você tinha um stand da Darkside que estava bombando, você não conseguia entrar. Stand da Panini, que é a mesma coisa que a gente conhece. E da JBC e tal, tudo muito cheio de quadrinhos, né? E mesmo no Art Sale, que era basicamente só autores independentes, cara, muita gente comprando, todas as pessoas estavam nas mesas falando, cara, é muito rentável, é muito lucrativo. Considerando que a mesa para você ficar 10 dias na Bienal é bem cara, né? É muito mais cara que a mesa da CCXP, que o pessoal já reclama que é cara, né? É bem mais caro. Claro que o evento tem 6 dias a mais, assim, justifica-se até. Mas assim, todo mundo falando que é muito bom, que vendeu muito e tal. Quer dizer, esse tipo de iniciativa é que eu acho que a gente tem que procurar, na medida possível, incentivar mais eventos pelo país todo, bienais, que não sejam só de quadrinhos, mas que insiram os quadrinhos como parte delas, né? A gente fala, né, bastante, a frase acho que é mais comum nessas conversas sobre quadrinhos entre nós aqui é furar a bolha, né? A frase de sempre, né? Mas às vezes eu me surpreendo, e eu vi uma entrevista do Sidão a respeito dessa experiência lá na Bienal, e ele falou uma frase assim que eu achei fantástica, e ele mesmo acho que se surpreendeu, que ele disse que foi gente lá no Articelli e ficou vendo lá o material e falou que nunca tinha ouvido falar em gráfica MSP. E eu levei um baque assim, mas como, né? Como a pessoa...
calma, Érico, né? As pessoas realmente não vivem o mundo que você vive, para começar, né? Elas às vezes não sabem nada, mas nada de quadrinhos. E terceiro, que bom que elas não sabem, que bom que ainda tem muita gente para chegar os quadrinhos, né? Que bom que essa bolha que eu vivo, ela é menor do que eu pensava. E tem um mundo inteiro ainda para ser encontrado, né? E realmente temos que chegar nessas pessoas. Graphic MSP, então, encantou os olhos de uma pessoa que... Graphic MSP existe há 15 anos, quase, né? A linha. A Mônica, acho que todo mundo conhece, né? Mas essa linha que está aí há bastante tempo para a gente é uma coisa normal, quase água, assim, no mercado. E aí chega numa pessoa, esse ano, dizendo que nunca tinha visto, ficou encantada e, de repente, ganhou um novo leitor aí. Queria mais experiência assim, né? Sim, sim. E Érico, como você enxerga o papel dos YouTubers, né? Ou de newsletters, blogs e tal, esse novo ecossistema de crítica e divulgação, você vê riscos nessa produção de conteúdo geralmente mais rasa, né? Nem sempre, mas bastante, voltada só para o hype, para o like e tal? Eu não vejo, eu vejo problema em conteúdo ruim em qualquer lugar, não é só no YouTube, né? Então não vejo problema assim no YouTube, nos YouTubers, de forma alguma. Eu acho que é o lugar que está acontecendo agora a crítica de quadrinhos, tá? Uma época foi fanzine, uma época foi revista, uma época foi, sei lá, os blogs, né? Mas o lugar que está acontecendo agora, com certeza, é o YouTube. Sim. Tem uma coisa que me preocupa, assim, do YouTube, né? E por ser o lugar que está acontecendo o mercado, essa discussão crítica, que é a dependência da Amazon. Eu acho que tem muito lugar que é... Não porque fica focado nisso, porque fica focado em falar em promoções da Amazon e tudo mais, né? Mas porque realmente a fonte de renda das pessoas é a Amazon. Em um momento que isso acaba, não sei quantos canais vão resistir ainda, sabe? Vão existir. Mas só essa preocupação assim estrutural. Quanto à qualidade da crítica, tem lugares que são rasos, como você falou, né? Tem outros lugares muito avançados. Dos brasileiros, eu percebo assim que a gente está muito à frente dos outros países, né? Em termos de produção para YouTube. Legal. Tem um e outro canal assim americano que é legal, mas eles são, eu não sei, nunca pegou lá isso, eu acho, como pegou aqui. Eu lembro uma vez eu estava num evento, eu participei da criação do catálogo HQ Brasil, né, que é uma iniciativa do Ministério das Relações Exteriores para promover o quadrinho brasileiro no exterior. Eu fui a Portugal para um evento de lançamento desse primeiro catálogo, e num evento alguém comentou lá que no Brasil é muito movimentado essa questão dos youtubers, né, os gibitubers, da comentário sobre quadrinho na internet, e eles, portugueses, olhando no YouTube, né? Esse é o lugar que vocês... Então, eles eram uma coisa alienígena mesmo, sabe? Sim. Como assim, né? O lugar que vocês criticam quadrinhos, vocês falam de quadrinhos, é no YouTube. Então, mesmo pelo mercado francês, que é gigante, eles não têm essa quantidade de canais, não têm essa variedade de canais também, né? Então é uma coisa bem brasileira e eu acho bastante produtiva, assim. A minha impressão, Érico, é que a impressão de quem assiste, eu vejo muitos canais de YouTube, eu acompanho, não só de quadrinhos, como de outras coisas que eu gosto e tal, mas a impressão que eu tenho é que os quadrinhos é uma mídia que eu acho que, para mim, a mídia digital, o quadrinho digital, né, ele ainda não pegou. As pessoas que gostam de quadrinhos gostam do papel. Veja a estante do Sal, a tua estante, a minha estante. As pessoas que gostam de quadrinhos gostam do papel, né? Sim. E o que acontece para mim, enquanto consumidor desse material, não enquanto profissional, tem muita coisa para se ver, né? Tem muita coisa legal até para se ver. Eu acho que tem vários canais, o próprio Dois Quadrinhos, o Fora do Plástico, o próprio Alexandre Link tem reflexões que são interessantes. Tem muita gente bacana fazendo coisas interessantes, né? E às vezes eu fico pensando, cara, vai sobrar tempo para eu ler gibi? Para eu ter tempo de ler as coisas que eu compro? Porque para mim não sobra. Eu estou com a pilha enorme, né? Metade desse armário aí do lado eu não li. Quer dizer,
Sim, sim. Enfim, isso é acho que é um problema, talvez. Não sei se é um problema, se é as pessoas. O Jô Soares falava assim, perguntava para ele, mas você não vai ler tudo isso até você morrer? Ah, não, o que não me importa. O barato é comprar. Comprar é legal, ajudar as editoras, ajudar os autores. Isso é que é o grande barato. Eu vou ler, é um plus a mais, digamos assim. Esses dias eu li uma frase de um cara, não sei se era um cara, era uma professora falando que demora para as pessoas que não têm livros, que não têm bibliotecas, perceberem que comprar livros é uma coisa, ler livros é outra. São hobbies diferentes. Total. E eu, nossa, é isso, né? Explicou minha vida ali. Não, Faz muito tempo que eu tenho uma pilha de leitura muito maior do que eu vou conseguir dar conta na vida. Sim, Faz muito tempo. Então eu já desencanei disso. No mundo ideal, Heitor e Érico, eu queria que o dia tivesse 4 horinhas a mais para eu pôr minha leitura e meus filmes em dia. Eu queria não dormir, eu queria não precisar dormir, mas eu preciso. O meu corpo ainda é de ser humano. Né? Mas não tem tempo pra gente ler tudo mesmo e vamos reconhecer que faz parte da vida isso. E tem gente, Érico, tem colecionadores que não leem mesmo, que assumem, eu compro porque eu coleciono, eu não sou leitor, eu gosto de colecionar. Né? Mas você falou do digital, Heitor? Desculpa te interromper. Tá. Não, pode falar. Você falou do digital, eu leio mais no digital do que no impresso. Faz um tempo já que é assim, acho que principalmente desde do iPad. Antes do iPad eu já pegava o notebook, que eu estou aqui agora, e virava ele de lado para ler o gibi. Né? Mas depois do iPad, aí sim que a quantidade de coisas que a gente tem acesso, e vamos dizer de um jeito caiu do caminhão, né? É fantástica, né? E quando apareceu essa oportunidade, assim, eu pensei, nossa, agora eu vou ler quadrinhos de todo mundo. Demorou um pouquinho para chegar, mas hoje em dia a gente tem quadrinhos do mundo inteiro realmente disponíveis, né? Para comprar ou não. Mas eu leio muita coisa digital e gosto muito do papel ainda, né? Ainda acho que a maioria dos quadrinhos é feita por papel, é o lugar certo para você ler ali, mas eu não me nicho assim para se eu só tenho acesso àquilo digital, eu vou lendo digital e a maior parte do que eu leio hoje é na tela. Boa. Concluiu, Heitor? Posso passar? Manda bala. Maravilha. Agora vamos. Então, eu tenho mais uma pergunta aqui que ficou curioso. Se o Érico tem algum produtor desses de YouTube, né? Foi curioso, eu não sabia que o Brasil que era forte nisso. Se tem algum desses canais que você acompanha, recomenda e tal. 2 quadrinhos do Vinícius. Não, a gente acompanha. Que eu colaboro, ele não vai deixar eu falar de outro, né? Mas eu assisto muito pouco, tá? YouTube, mas já assistia o Vini antes, né? E agora colaboro, assisto mais assíduo ainda. O Fora do Plástico, com certeza, tá? E eu sempre acompanho o que eles fazem, não só no YouTube, né? Dos nacionais eu acompanho realmente de vez em quando os outros, assim. Gosto, às vezes, nos comentários do Pipoca Nanquim, tá? Dos estrangeiros, o único que eu assisto de verdade, que eu gosto, e que é bem esporádico, é um cara chamado Matt, acho que tem uns 8 T's depois, Matt, Não sei se vocês já viram que o cara faz tipo uns documentários sobre quadrinhos, sobre coisas meio obscuras dos quadrinhos, obscuras talvez mais para os americanos. Ele fez um vídeo sobre Corto Maltese, por exemplo, para os americanos é uma coisa alienígena. Ele fez um documentário sobre os quadrinhos do Sonic, que é uma coisa muito de nicho, mas muito de nicho mesmo, mas ele encontrou uma história fantástica ali. E é um cara que pesquisa a fundo, é como se fossem pequenos livrinhos assim que você queria ler sobre histórias dos quadrinhos, e ele faz uns documentários para o YouTube. Não sei se tem um nome específico o canal dele, mas eu sei que eu sempre assinatura como Matt. Com vários T's. Com vários T's. Bom, galera, a gente vai para o segundo bloco, então, aqui, né, Heitor? Que é uma parte que eu particularmente gosto muito, que são indicações de leitura. E eu quero começar perguntando para o Érico. O Heitor separou ali uns temas também, eu separei aqui alguns para aproveitar o hype do Superman, uns mais antigos, o Heitor, uns lançamentos. Mas eu quero começar perguntando, Érico, o que você leu recentemente e achou que vale recomendar aí para a galera que acompanha o Pitadas do Sal? Recentemente,
Eu vou recomendar esse quadrinho que eu estava comentando, brasileiro. Já comentei ali, fiz uma entrevista com os autores agora. Se chama Dormindo Entre Cadáveres, né, do Luiz Moreira Gonçalves e do Felipe Paruti. Tá? É uma história de um médico vivendo uma UTI Covid no auge da pandemia. É um quadrinho potente, né? Você fica muito nervoso com o quadrinho e lembra daquela época, né? Que talvez queira esquecer, mas a ideia ali é você lembrar com tudo, né? O que foi no pior lugar possível para estar vivendo aquilo. E Sai por onde esse quadrinho? Desculpa, sai pela Comic Zone, Comic né? Zone. Eu acho que já está em pré-venda. Sai em agosto, tá? Então não vai estar, mas eu acho que já está em pré-venda aí quando esse vídeo estiver no ar. E você tá com uma pilha o Sal tá com uma pilha de Superman ali, né? E a gente tá em hype de Superman, acho que tá numa semana, né, que tá todo mundo comentando se curtiu ou não curtiu o filme. Eu acho que a maioria das pessoas curtiram, todos que curtiram, pelo menos. E uma coisa que eu tentei passar, assim, para as pessoas que queriam seguir no hype do filme, seguir na toada do filme, assim, depois de assistir. Vocês já leram um quadrinho chamado Superman para o Alto e Avante? Não. Do Tom King, Andy Kubert? Não. Eu acho que eu não li, não. Não li. Esse é um quadrinho que foi pouco lido, sabe? É uma minissérie que o Tom King é um cara mais conhecido pelo Batman e umas outras coisas. Sim. Mas ele fez essa história do Superman. É um encadernado, né? Pequenininho, sei lá, 200 páginas. É a mesma lógica, assim, do filme, assim, do Superman ser esse universo maior, onde várias coisas são possíveis, você pode dar um soco num buraco negro. Mas você é humano também, você tem os seus problemas, você tem seus limites, o seu otimismo, né, que eu acho que foi uma coisa muito forte do filme. Eu acho que tem tudo a ver com... Eu achava que ia ser um filme muito mais baseado no Morrison do Quietly, né, o Grandes Atos do Superman, que é mais famosa, o James Gunn passou comentando que ia ser, mas eu acho que tem muito dessa outra história do Superman, que não é antiga, é de 2018, 2020, alguma coisa, tá? E muito boa. Recomendo muito. Para o alto e avante. Vou atrás. Na Panini, mas se encontra por aí, né? Nesses sebos aí da vida, vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada. Nessa batida, assim, eu reli. Agora, essa semana, eu reli As Quatro Estações, né? Que é um gibi do Superman. Faz tempo que eu não leio. Eu também, eu li uma vez, né, porque saiu essa minissérie aí. Uhum. Aí eu tinha um encadernadão, um tamanho grande da Panini e tal. Eu adoro os desenhos, o traço do... É muito legal. E aí eu descobri uma coisa que eu não tinha me tocado. A edição encadernada da Panini que eu tenho, tem uns bookplates no final, cara. Dentro de um saquinho. Pô, que legal. Você descobrir isso, né? Muito tempo depois de você comprar o gibi, né? Sim. Isso aqui é porque você não leu, então. Você leu da Abril e não leu a da Panini. Eu li a da Abril. Eu li a da Abril na época que saiu da Abril. Aí da Abril é Super-Homem ainda, né? Pelo que você mostrou agora. É Super-Homem. Mudou para Superman na Panini. Eu acho que foi um pouquinho antes, foi 2000. Foi depois da crise, né? Mas basicamente, né? Ou não? Não. Isso aqui é muito depois da crise, Isso aqui é bem depois. Foi uma decisão... A Abril fez aquele premium, aquelas edições premium na virada de 99 para 2000. E aí aí era Superman, é verdade. A virada foi... Corta isso na edição, Sal, por favor. Não foi a Abril que decidiu, foi o licenciante, né? E tem a ver com o Smallville, o seriado da... Que inclusive deixou de ser Pequenópolis, né? Para virar Smallville. Sim. O Heitor, não sei se você quer que eu mostre meus Superman, depois você fala dos seus, ou se você fala dos seus e a gente encerra com os Superman para aproveitar o corte daqui do papo. A gente pode. Você tem muitos gibis para falar, a gente pode alternar também e falar. Beleza. Então traz aí, eu trouxe agora os... Não, você que falou dos 4 estações. Eu não posso deixar de recomendar, quem gostou do filme e ainda não assistiu, o Superman de 78, do Christopher Reeve, tem na Max, né? Essa aqui é uma edição de colecionador que eu tenho, eu adoro, eu acho lindona essa coleção aqui, com todos os filmes, inclusive o 2 tem a versão do Richard Donner, o primeiro filme tem o original e tem a versão estendida também, é lindona, assim, eu sou muito fã do Superman, né, desde sempre, desde criança,
E recomendo, então, assistir ao filme também do Donner. Eu farei isso nesse próximo final de semana com a minha esposa, que partiu dela. Ela ficou tão empolgada com o filme novo do Superman, que ela falou, faz tempo que eu não vejo o primeiro com o Christopher Reeve. Eu falei, vamos ver, vamos assistir. Você assistiu o documentário sobre o Christopher Reeve? Assisti, coisa linda, chorei. Eu já assisti 2 vezes, chorei nas 2 vezes. É lindo. Assisti depois, nossa, já viu. É lindo, lindo. Heitor, traga aí o seu. Então, eu vou falar de. O Sal vai falar de um monte de Superman, eu vou falar de coisas variadas aqui, porque eu continuo fazendo minhas críticas, eu continuo escrevendo resenhas impressas no mundo dos super-heróis, que sobrevive, né, como uma revista pôster, mas que tem um espaço agora bem generoso para resenhas, né? E eu separei algumas que eu vou botar na próxima edição, mas eu já vou falar logo aqui, porque são quadrinhos muito legais, saíram recentemente. O primeiro que eu vou falar é esse daqui, ó, que é Resta Um, do Jordan Crane. Jordan Crane, eu acho que não tinha nenhum material lançado no Brasil, né, Érico? Acho que não, né? Acho que não. Né? É um gibi, cara, que ele fala de uma crise de relacionamento num casal, que eles vivem uma história assim, um casal que se gosta e tal, mas que tem aquelas crises de muito tempo juntos, muito casamento de muitos anos e tal, aquela coisa assim, e mexe com as desconfianças de tipo, será que onde é que essa mulher foi? Ela sai e ele fica preocupado, ela não voltou ainda, será que ela se acidentou? Será que aconteceu alguma coisa com ela? Então bate essas paranoias, ao mesmo tempo uma crise rolando entre eles, e ao mesmo tempo também a esposa e ele também, posteriormente, estão lendo um livro sobre a história de um outro casal, e a história deles é refletida naquele livro que eles estão lendo, e o quadrinho conta tudo isso. Agora, graficamente, é de um virtuosismo, né, esse gibi. É muito ágil, é maneira muito esperta de contar a história. Assim. E é um gibi de quase 300 páginas, né, uma coisa assim, 200 e tal. Eu não desgrudei enquanto não acabava, cara, porque... E você vai chegar... E ele provoca uma coisa, esse gibi, que você tá nas últimas 15 páginas dele, você tá nervoso, porque você não sabe como é que... Cara, você não sabe o que vai acontecer. Até você virar a penúltima página, quando você vira a penúltima página, você... será que vai acontecer alguma coisa na última? Meu Deus do céu. Te deixa num estado, assim, de tensão. E, ao mesmo tempo, além dessa narrativa ser tão interessante, tão... profícua nesse sentido, graficamente é uma viagem, cara, porque quando ele entra na dimensão da imaginação dos personagens, a maneira de diagramar a história é diferente. Por exemplo, é um gibi que fica muito nesses tons verdes aqui, né? Tentar mostrar né? E aí, tipo, cada quadro você percebe que ou é a vida real ou é a imaginação de um dos personagens, né? E você vai identificando isso com muita facilidade, porque... E aí tem uma dimensão aqui também, que é uma dimensão meio de uma coisa quase sensorial, que quando chega nesse tipo de diagramação aqui. Que legal. Então, já cara, é um gibi, cara, acho que é uma das melhores HQs que saíram em 2025 até agora. Repete o nome aí, a capa, Heitor. Resta Um, do Jordan Crane, lançado pela HQeria, pelo selo HQeria, que é o selo da Alta Books, de quadrinhos, né? Quem traduziu? Quem traduziu foi o... Deixa eu ver aqui. Traduzido por... Está os colegas. Ellen Andrade. Ellen Andrade. Você conhece? Não conheço, mas a gente tem que citar os colegas. Sim, é importante. Até que eu gosto muito da tradução do título, né? Não sei se foi dela, né, ou proposta dela, mas eu conheci o Keeping Two, que é o original. Eu resenhei até para acho que uma participação no Universo HQ há um tempo, né? Eu gostava muito já do quadrinho. O Jordan Crane, ele nunca foi publicado aqui no Brasil, mas ele tem pouquíssimas obras, né? Porque ele é um cara que demora muito, ele é designer, ele faz outras coisas. Ele tem outras atividades, né, dentro do... Esse Resta Um, ele levou, eu não sei se foi 10 anos para fazer, uma coisa assim. Até a história gira em torno da esposa aí numa locadora, né? Locadora de DVD. Ou de fita ainda, não sei. Porque a história se passou depois de tanto tempo que ficou isso, né? Ele começou a publicar antes em revistinha e tal, depois reuniu, né? Mas faz muito tempo que ele começou essa daí, saiu completo faz pouco. Saiu por onde lá? Saiu por onde lá fora, sabe?
Fantagraphics, eu acho. Fantagraphics, em capítulos, né? Não, em capítulos eu não sei, que o Crane tinha uma revista da Independente, tinha umas coisas só dele também. Mas depois a coleção sai pela Fanta. Tá bom. E é fantástico o final, não dá para falar muito, né? Mas o final você fica voando junto. Me interessei muito. Eu quero que o Heitor mostre ali, que eu sei que ele separou, para falar de um lançamento recente da Pipoca Nanquim, que é esse aqui, Heitor, que depois eu quero complementar a sua indicação. Sim, é o Bill Finger, A Sombra de um Mito. Maravilhoso. É uma biografia que, eu vou dizer rapidamente, traduzida pelo Bernardo Santana, né, que é nosso amigo lá da Panini, né? Era da Panini, não sei se ainda está na Panini. Está na Pipoca. Está na Pipoca, né? Sim. E o Rodrigo Lobo traduziu os extras, assim, tem muitos textos e tal, né? Acompanha a edição. Quer dizer, essa é a história da vida do Bill Finger, que é propalado como o cara que criou toda a mitologia do Batman, né? E assim, muita gente acha que é um absurdo que Bob Kane é um explorador, um aproveitador de talentos alheios e tal, que só assinava e era um burocrata, né? Então, essa biografia ela foi escrita pelo Julian Volor, né? Que é eu já entrevistei ele uma vez assim para Mundo dos Super-Heróis, quando ele lançou aquela biografia também excelente do Joe Shuster. Mas eu acho que essa nova do Bill Finger, ela é graficamente até mais interessante, assim, pela maneira dele contar a história. E eu acho que tipo, o viés que ele escolheu para contar é muito interessante, porque ele narra a vida pessoal, né, do Bill Finger, né, e narra muito a história do cara que dirigiu o documentário sobre o Bill Finger. Esse cara que ficou ralando atrás dessas informações, né? Basicamente. Tyler Nobleman, né? Exatamente, Nobleman é o nome desse sobrenome. E aí, tipo, a história em quadrinhos do Volor, ela vai em cima da história do Nobleman, né? Basicamente. Está contando a história da busca do Nobleman por informações. Né? E ao mesmo tempo vai contando a vida do Bill Finger, que é muito interessante, né? E assim, o que surpreende assim, ao incauto, talvez, é como um cara tão importante na história dos quadrinhos mainstream americanos, a vida dele era tão desconhecida, né, do grande público. Né? Impressionante isso. Até porque todo mundo tomava o Bob Kane como o grande autor do Batman, né? Coisa até que ele não deixa de ser. Né? Tem um depoimento nesse quadrinho do Sheldon Moldoff, que é um dos grandes desenhistas do Batman, Superman, aquela virada dos anos 50 para 60, e ele fala assim, não, o crédito tinha que Bob Kane mesmo. Bob Kane era o cara que fazia a mídia do negócio direito, ele contratava as pessoas para ter ideias, a propriedade é dele, ele tem esse direito. Então, quer dizer, o livro não é tão assim, tipo, claro que ele defende muito o legado do Bill Finger e tal, mas ele não é tão assim, tipo, ele não fica escorado num ponto de vista só, ele vai escutar outros pontos de vista e tece a história dele dessa maneira. Ele tenta não vilanizar o Bob Kane, mas não consegue. Não tem como não, né? É triste a história, não adianta. Então, aproveitando essa sua indicação, eu quero trazer aqui para a galera que também, na mesma pegada, essa aqui, ó, a história de Joe Shuster, é maravilhoso, traduzido o roteiro de Julian Voloy, a arte Thomas Kemp e a tradução da Márcia Mann. Maravilhoso. Isso aqui eu chorei muito quando eu li. Assim. O mesmo autor, né? O mesmo autor do... Eu preciso confessar que eu sou uma manteiga derretida. Eu choro, eu me emociono, assim. Mas, assim, é lindo. Isso aqui é lindo, tá? Então fica a dica aí, pegando carona na indicação do Heitor. E essas duas aqui traduzidas pelo nosso querido Érico Assis. Prazer, Stan e Jack Kirby. Na mesma pegada dessa do Bill Finger, claro, com artes diferentes, a narrativa, né, ali a forma como é contada, mas vale a dica aí se você gosta desse tipo de... Como é que a gente vai chamar? Tem um gênero isso? Que, tipo assim, no cinema é cinebiografia, livro é biografia, no quadrinho. Quadrobiografia. Não tem que inventar. Graphic biography. Muito bom, muito bom. Érico, algum comentário sobre... Eu li esse sobre o Finger também. Eu acho muito interessante o ponto
a questão do Mark Tyler Nobleman, né? Esse cara que é um fã, assim, que nem a gente, que a gente tá sempre reclamando, né? Os autores não são reconhecidos e tal, mas o cara reclamava e foi atrás, né? Queimou sola de sapato para descobrir onde é que morava o Bill Finger, se tem família ainda, e descobriu tudo isso, né? E trouxe a público e fez o documentário aquele, que acho que vocês já viram também. Conseguiu colocar, acho que no Superman e Batman, nessa primeira vez, como o crédito do Bill Finger, né? Nas telas, depois começou a sair nos quadrinhos também. Então, é legal que pega a história dele também, porque é uma história de um fã comprometido de verdade. É lindo, lindo. Exemplo pra gente. Ele radiografa até a primeira vez em que o Bill Finger foi acreditado, né, na vida dele, né? Sim. É muito legal. O cara fez uma pesquisa excelente. Antes dos quadrinhos, ele foi acreditado num episódio da série lá dos anos 60 do Batman. Exatamente. E é legal... Diga lá. Não, quanto a esse crédito do Bob Kane, né, e essa defesa do Sheldon Moldoff, se a gente pegar quadrinho japonês, né, os mangás, essa lógica de estúdio do cara que comanda pessoas e paga elas para ter ideias e para fazer coisas, é a praxe, sabe? Não sei o quanto é comum nos Estados Unidos, né, como Bob Kane fez, até de repente a gente vai descobrir mais histórias daqui para frente, como essas. Mas você pega um Akira, Katsuhiro Otomo tinha 50 pessoas trabalhando com ele. Olha só. Sabe? E a gente sabe, por exemplo, o Satoshi Kon, né, que está sendo lançado agora, o quadrinho dele aqui, é um cara que contribuiu um monte para Akira, mas Akira é do Katsuhiro Otomo, né? Ninguém discute isso no Japão, mas talvez seja um caso muito parecido com o Bill Finger e o Bob Kane, né, sendo acreditado por tudo. Talvez a diferença é que o Akira é uma minissérie, durou algum tempo. O Batman está aí há... sim. Tem 80 anos. Com certeza. Até hoje ele... Assim, ainda, até hoje o nome do Bob Kane, o Bob Kane já morreu faz um tempão e ainda continua saindo o Bob Kane. Mas tudo bem, mas depois os quadrinhos saíram crédito pro Dick Ayer, Dick Sprang, né, Sim. E Jerry Robinson, começou a sair os créditos deles, né, quando contribuíam. Akira você não vê no crédito da pessoa. Verdade. Mas assim, eu acho também uma coisa legal desse gibi, pra gente, antes de passar para outro, é que a Tina Finger, que é a neta do Bill Finger, né? A neta que desconhecia que, né, o avô desconheceu a existência dela, né? Ela é a primeira personagem que aparece no filme. E o legal da Tina é que ela vai aparecendo ao longo do gibi, né? E para quem não sabe, ela é muito acessível, né? Muito acessível nas redes sociais. Eu já mandei mensagem para ela, respondeu, bateu papo. Ela é bastante acessível, né? Alguém podia até trazer ela para algum evento aqui, cara. Ninguém teve essa ideia, mas enfim. Boa ideia. Uma boa. O próximo quadrinho que eu trouxe aqui para recomendar, às vezes recomendar dentro da nossa bolha, né, Érico? É meio óbvio, né? Mas aqui é mais para quem a galera está acostumada a ouvir sobre música, né? Então, assim, eu espero pegar um público novo. O filme que o James Gunn dirige, ele, desde a pré-produção, ele falava, né, que se inspirou muito nessa história aqui, que realmente é uma das melhores histórias já escritas para o Super-Homem, né? Do Grant Morrison, Frank Quitely, Jamie Grant. Vamos dar os créditos aqui à equipe brasileira. Para a edição brasileira, Eduardo Tanaka, Caio Lopes, Rodrigo Barros e Fabiano Denardim. Tradução, todas essas pessoas traduzindo. Fernando Chacur, letras, e Levi Trindade, editor. Aqui, ó. É uma belíssima história. Aqui, ó. Então, a dica. Tô precisando reler isso, porque eu li na época que saiu na seriado, né, no Brasil. Sim, saiu seriado. Quando eu vi que o James Gunn comentou, né, ele chegou a fazer uma postagem no Twitter com essa imagem aqui, eu peguei para reler. Fazia tempo que eu não li e tudo. É linda também. É uma história muito comovente, muito bonita Tem até um pôster do filme que é uma reprodução dessa capa aí, né? Ele sentado numa nuvem, né? Não, acho que não dá para ver aqui no vídeo, mas ele está sentado numa nuvem, né? Essa é a ideia. Ele está sentado, acho que não é com cripto, né? Olhando para a Terra, uma coisa assim. Não, no filme? Não, tem um pôster que é exatamente essa imagem aí. Um ator, né, sentado numa nuvem, só ele. Legal, olhando para trás também?
Eu não lembro, cara. Não vi. Que legal. É daqueles pôster extras, assim, sei lá, de Sim. IMAX ou coisa. Essa história aí, pra quem não conhece, é meio chovendo molhado, assim, pra fã do Superman hoje em dia. Leitura obrigatória, né? Obrigatória. A proposta dela era ser uma passagem, assim, por tudo que o Superman é, né, em 12 edições. E tem uma edição específica, né, que é a 10ª, o 10º capítulo, que é um microcosmo ainda, né? Em 20 páginas, tudo que o Superman é naquelas 20 páginas, né? E tem aquela cena famosa dele com uma menina tentando suicídio, né? Logo no início da história, né? A história acho que abre, né, com isso. Eu acho que talvez seja o início, né? Mas toda aquela história, toda a Grande Alça é muito boa, mas aquela história específica é marcante, porque E tem toda uma história sci-fi no meio, né? O Superman tentando criar um outro planeta, uma outra realidade, e ver o que acontece com essa realidade. E o que acontece na realidade é que as pessoas criam um Superman. Ele chega assim na conclusão que não vai existir um mundo que não tem Superman, porque as pessoas vão criar uma ideia de um super-homem. Sim. A cena lá, aquela da menina no prédio, não abre, eu me equivoquei. Ela tá mais para frente ali, mas é linda ali. E é o que é uma das grandes traduções do que é o Superman, né? A proposta do gibi era essa, né? Era ser uma história definitiva, e consegue muito bem. Consegue com louvor. Heitor, algum comentário? Você quer trazer outra HQ? Não, comentário é que essa é daquela série All Star Superman, né? Que também teve um All Star Batman que o Frank Miller fez com o Jim Lee, que realmente não acompanha o nível dessa história, né? Eu não tenho. São duas coisas, são dois sagas, são dois arcos assim que são totalmente distintos em termos de qualidade, né? Aquilo merecia uma história à parte, né? Né? Mas eu preciso reler, assim, eu confesso que tipo eu li há muito tempo, né? Não li mais de novo, eu vou reler por esses dias aí, prometo. Quero reler essa história. Tem aqui, eu comprei essa edição encadernadona que nem o Sal tem, então vou reler ela mesmo. A história sobre ele em Smallville também, acho que é o quinto capítulo, ou sexto, é muito boa. Que aparece o Krypto também, que é. Sim. É muita inspiração para o filme, aquela história. Você tem outra HQ aí, Heitor? Tenho, vou te mostrar aqui. A gente já falou sobre ela offline, mas eu vou falar aqui que já que nós estamos no canal de música também, né? Então, sempre botar um linkzinho, falar desse gibi aqui, ó. De volta a Liverpool, do Hervé Borris e do Julien Soler, né? A tradução, onde é que está o tradutor? A tradução é da Ana Clara Matoso, né? O que vem a ser essa história? O Hervé Borris, assim, as pessoas que acompanham quadrinhos assim por aí e tal, você sabe que é o cara que escreveu o grande livro do rock e o grande livro dos Beatles. São livros que a Conrad lançou há algum tempo. Esse lançamento também é do selo HQueria da Alta Books, né? Como o Resta 1, né? E quem conhece o trabalho do Hervé Borris vai reconhecer o apêndice desse gibi aqui, no mesmo estilo, assim, aquelas pequenas pílulas de informação primeiro sobre o ano de 1980, que é quando a história se passa, e depois, assim, o final, ele vai botando várias historinhas, sempre com muito pé em cima dos fatos reais, sobre tentativas de reagrupar os Beatles, né? Ao longo desde 1970 até mais ou menos o tempo que ele terminou de fazer. 2012, né? Que é o último fato que ele botou aqui, que é essa história de reunir os Beatles com os filhos dos Beatles, né? Ele menciona isso. Mas a história é o seguinte: eu nunca tinha visto nada do Hervé Borris assim, quadrinho mesmo, né? Um quadrinho, uma história, né? A história é o seguinte: ela começa em janeiro de 80, né? O Ringo estava filmando Caveman. É legal porque é uma história fictícia, né, de ficção, em cima de fatos reais. Então, sim, o Ringo estava filmando Caveman, né, um filme onde ele conheceu a atual esposa dele, a Barbara Bach. Estão casados há 45 anos, então, pela conta. Né? Então, eles estão casados há 44, eles se casaram no ano seguinte. E aí, tipo, eles estão filmando lá, e o Ringo ainda está um pouquinho envolvido com a questão do alcoolismo. Então tem uma hora que a Bárbara Bá dá um esporro nele, pô, você tem que
segurar a onda para poder encarar as filmagens e tal. E o Paul está no Japão, está preso, porque ele tinha sido preso no Japão nessa época, por porte de encontrar um saco de maconha desse tamanho na bala dele. Ele ficou uma semana preso lá em Tóquio, né? E, ao mesmo tempo, mostra o John Lennon passeando um veleiro com o Sean, que era o filho dele, com a Yoko, né? E eles têm um problema em alto mar, assim, que ele brada assim: cara, se eu sobreviver a isso, eu juro que eu faço os Beatles voltarem. E aí, tipo... E aí, o Sal vai entender bem, que o Sal conhece bem Beatles também, então, tipo, aí mostra o John escutando no rádio, tá tocando mais Sharona, do The Knack, que é a música dela, e começa a tocar muito Coming Up, e o John começa a prestar atenção: pô, essa música é esperta, né? E aí o John começa a pensar que eu tenho que fazer alguma coisa com a minha vida, minha carreira. Aí ele vai visitar o Paul na Inglaterra, e, tipo, ele chega pro Paul e fala: Paul, você quer produzir um disco da minha volta? E a história começa a rolar em cima disso, né? Ele pede pro Paul produzir, que massa. Ele pede pro Paul produzir o disco dele, assim: pô, você já tá fazendo coisas ótimas, pô, você acha que é o produtor perfeito pro meu disco. E aí começa a história, que eu não vou ficar dando tanto spoiler assim, porque é muito, para quem é bitomaníaco, é repleto de referências à história dos Beatles, não só a esse período dos anos de 1980, né? Quanto como o passado, as coisas que aconteceram antes, pequenos detalhes assim, né? De coisas da mitologia Beatles que são levantadas assim, a todo instante. E só que, ao mesmo tempo, é uma história fictícia, né? Em cima desses fatos, mas que ele vai... Deliciosa de ler. Não, eles aí encontram o Ringo, e o Ringo é chamado para esse projeto. Eles vão parar em Liverpool, vão no Cavern, vão ver banda cover tocando, vão disfarçar de banda cover. Então, é muito divertida a história, né? Demais. Tem uma hora que o George aparece também, claro, naturalmente, mas, assim, não vou contar muito spoiler, não, mas é muito divertido, e me surpreendeu muito a verve narrativa do Hervé Borris, né? Que eu já conhecia dos livros, até uns livros assim que me incomodam um pouco por algumas opiniões que eu discordo profundamente dele, relacionadas a Beatles e tal, mas, assim, dentro desse contexto, dessa graphic novel, dessa história, dessa narrativa, é muito divertido, cara. Para quem gosta de Beatles, vai rir muito, vai se divertir demais lendo essa história. Muito bom, muito bom. Bom, para aproveitar o hype, eu não vou falar, obviamente, de toda aquela pilha que eu trouxe aqui, senão a live teria 2 horas de duração, mas não posso deixar de apresentar o meu menor quadrinho que eu tenho aqui. E que, cara, quem é fã e gosta de quadrinho mesmo, tá fora de catálogo, né? Talvez você encontre num sebo, alguma coisa assim. Mas isso aqui eu adoro, é Superman raiz. Não Superman raiz, que a gente tá falando Superman raiz da Era de Ouro, né? Era de Prata e tal. Isso aqui, depois das Crises nas Infinitas Terras, é um grande evento ali envolvendo o Superman, né? Sim. E é maravilhoso, cara. Esse tijolaço aqui, né? Eu tenho todas as edições ali, desde a morte até o retorno dele da Abril, formatinho. Mas isso aqui, para mim, é ouro. É uma das HQs que eu tenho mais paixão assim, de ter na coleção e tudo. Daí fica a dica. Eu particularmente, Sal, eu não gosto muito dessa fase, não. Acho assim, eram muitas coisas criadas em função. Vamos matar o Superman, beleza? É uma coisa. Foi um sucesso, vendeu o gibi para burro. Mas eu gosto da história, eu gosto, acho maneiro. Eu acho bem anos 90. Eu acho uma certa forçação de barra em alguns momentos. Agora, é divertido, é um evento inédito, né? Eu fui na banca comprar a edição 75, que tinha dentro de um plástico preto. Sim, uma edição especial, pode crer. A americana, esse eu guardo assim com carinho aqui na coleção. O Érico não era nascido nessa época, ele não chegou a acompanhar esse hype e tudo, mas foi. Érico, te digo, foi um evento, foi até matéria no Jornal Nacional. Eu era nascido, sim. Eu lembro que saiu uma errata na Veja, que mostrava lá na Veja, dizendo que tinha uma cena dos heróis carregando o caixão do Superman, e tinha dito na edição anterior da Veja que um dos personagens era o Flash Gordon. Nossa Senhora. Era o Flash. A pessoa que escreveu sabia tudo de quadrinhos. Naquela época era difícil achar alguém que sabia que era o Superman, né? Isso é. Mas, assim, tem várias histórias que rende uma live. Superman entre a foice e o martelo, para mim, eu acho sensacional. Eu li isso daí quando saiu, em 2000 e sei lá, bolinha.
E tipo, faz 15 dias, reli. É boa a história? Não, eu gosto. Não sei, faz uns 10 anos que eu li. A última vez. Eu tinha uma memória muito melhor do que a realidade, eu acho. Não vou reler. Eu reli há pouco tempo. Assim, Martins, nosso amigo JP Martins que traduziu. Eu reli há pouco tempo, eu não desgosto totalmente, não. Acho também uma história. A história é muito rápida, é muito elemento, né? Que é mal trabalhado, mas é interessante. Enfim, eu li com prazer, assim, quando eu li da última vez. Isso aqui ninguém fala, é maravilhoso, cara. É uma delícia. Baseado numa história original lá da época da Era de Ouro, né? Do Superman, da década de 40 ainda. E é muito uma história do rádio, né? É isso. O programa do Superman do rádio, bem lembrado, é isso aí. E é maravilhoso aqui a quadrinização, fofa, os traços e tudo. Cara, eu sou tão fã do Super-Homem que eu tenho até romance, né? Não é nem quadrinho, mano. Tem esse aqui eu comprei na época da morte. Tem a morte, o funeral, além da morte e o retorno. Romanceada aqui. Esse do meio não é romance, né? Não, esse aqui é né, que conta o negócio lá do cripto, é bem legal essa história aqui. E essa aqui essa eu traduzi, né? Sabe disso, né? Não, foi você que traduziu? Essa daí eu traduzi. Foi, a gente comentou numa outra live, verdade, eu lembrei agora. A gente comentou numa outra live aqui que a gente fez. Ótima história. Nossa, é maravilhoso, é muito boa. E essa aqui, cara, é uma biografia não autorizada. Do Graham Weldon, né? Eu li essa daí, eu acho, né? E eu traduzi o outro livro dele, que é sobre o Batman. Eu gosto muito desse autor, ele escreve muito bem. Amarela, o capa e não sei o que lá, eu tenho esse também. Cruzada de capa, uma coisa assim. Isso. Você que traduziu aquele, né? Aquele, né? Esse daí não. Eu gosto da Débora Guimarães Isidoro. Eu acho muito bom aquele do Batman também. A gente precisa fazer uma live do Batman. Não tem que ter uma live do Batman. A gente tem que intercalar, assim, uma live não, galera, desculpa, é a força do hábito. Fazer um vídeo com os convidados, o Eric pode voltar para a gente falar, assim, de coisas pop também, para engajar, para a gente poder, na próxima, falar de coisas mais alternativas. Então, a gente tem que saber lidar com isso. Eu amei, eu não sei se o Heitor ainda tem alguma coisa para finalizar, mas é o que eu quero dizer, eu vou passar a palavra para vocês encerrarem tudo, mas eu quero dizer assim, que eu amei essa ideia do Heitor. Eu sempre quis emplacar quadrinhos aqui no Pitadas do Sal, até porque permite, né, o Pitadas do Sal, esse guarda-chuva para eu falar do que eu quero, né, de cultura pop, que eu amo e tudo. Inclusive já falei de política, mas não é uma boa ideia falar de política aqui, tem muito... Enfim, mas quadrinho é algo que eu acho sensacional, cinema também eu acho sensacional, mas música provavelmente vai continuar sendo o carro-chefe, e eu fico torcendo para que esse vídeo aqui engaje, que o pessoal curta, né? Deixe nos comentários, sugiram pautas para eu e o Heitor fazermos aqui, sugiram convidados que vocês queiram assistir aqui. E eu adorei. Érico, obrigado pela sua gentileza, querido, por você ter aceitado esse convite aí de bater esse papo com a gente. Então, eu que agradeço o convite, né? Uma honra iniciar, né? Foi a primeira participação especial aqui para começar, dar o start nesse quadro. E legal que vou falar de quadrinhos em geral, mas assim, mesmo para ligar bastante com o canal, tem muito link para fazer quadrinhos e música, né? Quadrinhos de músicos, né? Sim. E não, às vezes nem só um quadrinho que fala sobre música, mas tem autores de música que fizeram quadrinhos e vice-versa, né? Tem muita coisa aí para se ver dessa ligação aí com o principal do canal. Verdade. Muito bom. Heitor, querido, o Heitor sabe, eu tava com saudade dele, falei isso pra ele, Heitor me abandonou, ficou uns meses aí fora do ar e tudo. Nem tanto. Eu já tava com ciúme, assim, falou, pô, arrumou outro cara lá, arrumou outro Sal lá no Rio de Janeiro e tudo, me abandonou. Foi pra Pimenta. Eu vou terminar minha participação falando de um último gibi aqui, que eu li recentemente, que eu acho que quem gosta do autor não vai se decepcionar nem um pouco com isso aqui, que é o Final Cut do Charles Burns, né?
Charles Burners, que tem algumas obras bem legais lançadas no Brasil, e essa aqui não foge à regra, é muito legal. Eu acho que é o gibi mais, em termos de formato, de acabamento gráfico, é o mais parrudo, né, do Charles Burners, que saiu por aqui já até hoje. Massa. E é uma história que fala muito de cinema, de uma turminha que fazia filmes alternativos, que eles têm uma referência muito grande no cinema de terror da época dos anos 40, 30 e tal, do cinema trash também. E aí, tipo, ao mesmo tempo vão se desenrolando relações interpessoais entre os personagens, que é coisa que o Charles Burners faz muito bem, né? O nível de relação entre protagonistas e personagens que às vezes parece que não são nem tão protagonistas, mas de repente ganham um protagonismo enorme num momento, aí também se recolhe. É colorido, é muito bonito, o desenho é lindo, o traço dele é muito preciso, né? Charles Burners eu adoro, cara. Mostra umas páginas internas pra gente, Heitor, por favor. Com muito prazer, assim, por exemplo. Eu sempre falo isso para muita gente, mas eu acho que o Burns é o nosso David Lynch, né? É o quê? Nosso David Lynch. Provavelmente. Por exemplo, ele é o mais Lynch dos quadrinhos. Isso aqui mostra tanto o lado do cinema noir aqui, que ele está exemplificando, quanto essa explosão de psicodelia aqui, por exemplo. Algumas cenas assim, né? O cara está dormindo no meio do mato, isolado, mostrando o isolamento do personagem, né? Eu nem vou entrar em muitos detalhes, assim, porque eu acho que é melhor as pessoas descobrirem a história quando lerem, porque, enfim, seres humanos, história com seres humanos em profusão. Charles Burners é demais. Você gosta? Ele é o Érico, né? Você leu também, né, Érico? E ali ele lançou um meio junto agora na gringa, chamado Comics, que é Comics com K, se não me engano com 2 N's também, é um nome bem estranho. E não é bem quadrinho, são capas de quadrinhos que não existem. É tipo quadrinhos do mundo bizarro, assim, ele inventa até outras línguas, né, que os quadrinhos chamam, línguas alienígenas. Meio na onda do Aguardela lá do Daniel Lopes, lá do... É muito mais louco do que aquilo. Parece um quadrinho de outro planeta mesmo, que ele tá fazendo as capas ali, ele só inventa, só te dá uma ideia do que vai ser aquele quadrinho, só vê a capa mesmo. Curioso. Mas no mais, então, no mais, assim, tipo, é um prazer também estar aqui no Pitadas do Sal falando sobre quadrinhos, assim, né? Ainda mais agora que eu convenci o Sal de que a gente tinha que ter um espaço regular para quadrinhos no canal. E vamos trazer sempre gente legal aqui, como o Érico. Foi difícil, Érico, ele me convencer, você não imagina. Ficou dias e dias e dias fazendo essa proposta. Foi mais ou menos uns 2 segundos e meio que eu demorei para convencer o Sal. Bom, é uma grande paixão nossa também, né? Que mais pessoas se apaixonem por essas manifestações artísticas, né? Não só quadrinho, né? Literatura, música. Eu sempre falo, né? Ouça a música como ela merece ser ouvida, com reverência, com atenção, como a gente ouvia aí há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás. E com a leitura também a mesma coisa, seja no seu iPad, seja, né, no seu notebook virado de lado, como o Eric fazia ali, ou na mídia física também, que embora cara, espera uma promoção dessas daí, essas Black Fridays da vida, usa o cupomzinho ali e tudo, e começa ali. Porque é gostoso. Se não quer fazer coleção, só ler também, depois doar para uma biblioteca ou vender, vale também, né, meninos? Com certeza. O importante é ler. E eu vou assistir no final de semana com a minha digníssima esposa, Superman de 1978, dirigido pelo Richard Donner, estrelado pelo Christopher Reeve e Margot Kidder, porque a gente ficou saudoso desse filme. E é isso. Obrigado mais uma vez, Érico e Heitor. Maravilha, muito obrigado também. E até a próxima. Obrigado pelo convite de novo, muito legal conversar com vocês. Valeu, estou concluindo a gravação aqui e me despeço de vocês dois aqui após a gravação. Valeu, tchau, tchau.